A natureza, a vida em si, tem uma ética própria, uma moral própria, ou é a sociedade, é a cultura que estabelece a normatividade ética e moral para a vida? Para quem quiser o crescimento contínuo, a saúde e a autorrealização plena, é determinante ter muito claro este ponto. Quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o vosso like se gostarem do conteúdo e compartilhe com os amigos se acharem importante também. Então, é claro que ao longo dos milênios, ao longo do tempo, a sociedade humana estabeleceu as suas normas, os seus princípios, os seus valores, portanto, estabeleceu a moral, uma ética que é o modo como conduzir a vida dentro da sociedade, do planeta onde nós vivemos. Portanto, são leis, são normas, são princípios, são conceitos profundamente enraizados dentro do ser humano, tanto dentro do indivíduo, quanto dentro dos grupos, como dentro da sociedade em geral. E também é interessante salientar que cada sociedade cria os seus costumes, os seus modos, a sua ética e os seus valores. Não são iguais, em cada sociedade tem a sua diferença. E essa normatividade social, ela é muito forte, ela é muito determinante, ela é impositiva, de um modo direto ou indireto. Se alguém quiser provar, testar isso, experimente estar dentro da sociedade, fora das normas que a sociedade, de um modo ou de outro, estabelece. Você vai saber que não é possível, você sofre o ostracismo ou até a condenação, se você não estiver dentro do compasso da ética social. Mas, por outro lado, é importantíssimo esclarecer uma coisa. A natureza em si, a vida em si, ela tem uma ética própria. Ela tem leis próprias, princípios que são imutáveis, de um certo modo. Por exemplo, as células não negociam nada. Ou é o conteúdo, o metabolismo adequado, ou ela não funciona, ela se bloqueia, ela morre. Os órgãos não funcionam se não for nas relações e com os conteúdos e comportamentos adequados. Assim é o nosso organismo. Ele só funciona em base a uma lei profunda própria. Ele tem uma margem de elasticidade muito mínima. Fora dessa margem, ele ou estagna, ou regride, ou morre. E se o contexto, a conjuntura for favorável à ética da vida, o organismo, o ser humano, os seres vivos vão muito bem. Portanto, o que está claro, ao menos nas últimas décadas de estudo, é que existe uma ética que é própria da vida humana. Cada ser vivo tem a sua ética. Mas o ser humano tem uma natureza em si, uma psique, ou uma alma, se quisermos, que não aceita negociação, certo? Portanto, observem que se eu começar a entender qual é que é a lógica da minha vida, qual é que é a ética, o comportamento mais adequado para a minha vida, eu começo a trabalhar no sentido de colaborar, de criar condições, de criar meios para que a minha unidade vivente natural tenha as condições, o espaço para poder respirar bem, viver bem, metabolizar e crescer. Portanto, a ética da vida em si, ela é algo inegociável para a vida. Repito a questão da célula, ou dos neurônios, ou do organismo. Ele não aceita nada que não seja conforme a natureza para a qual ele está programado e com a qual ele pode funcionar. Agora vejam o grande desafio que existe e a grande passagem para nós sermos seres eminentemente vencedores. Nós não podemos viver fora da sociedade. Nós não podemos anular o sistema que está posto. Nós estamos dentro deles e somos parte desse sistema. Um sistema histórico, um sistema cultural, um sistema social, um sistema muito profundo. De leis, de princípios, de valores, de tradições, que não dá para fazer um decreto e mudá-lo. Ele muda lentamente, se é que muda ao longo do tempo. Portanto, nós precisamos viver dentro da moral social,
da moral cultural, da ética dos costumes. Porém, qual é que é a grande questão a ser colocada aqui? Como que eu faço para viver dentro desta sociedade, que ela é forte e positiva, sem trair a minha ética natural, sem desertar da minha moral principal, que é da natureza em si, que é da minha alma em si? Este é o grande segredo. Portanto, para aqueles que querem diferenciar-se, para aqueles que interessa crescer, que interessa a saúde, que interessa a harmonia, é preciso aprender a fazer uma coisa determinante. Te adapte à sociedade. Conviva em adaptação com a sociedade e com os costumes, sabendo que você não é aquilo. Aquilo não é a tua lei, aquilo não é a tua ordem, aquilo não é a tua natureza, aquilo não é a tua alma. Mas você tem que saber adaptar-te, contribuir, relacionar-te, extrair dessa sociedade aquilo que é necessário, tendo ciente que aquela sociedade eu não posso mudá-la e não posso bater de frente. Portanto, as pessoas inteligentes, as pessoas mais sábias, ou melhor, aquelas pessoas que evoluem, que começam a entender o jogo de um modo mais profundo, elas sabem detalhadamente que ela não pode trair a própria vida, que ela deve contemplar a sua natureza, mas que ela deve viver em sociedade. Portanto, a saída é uma compreensão, um conhecimento, uma decisão de conviver em sociedade. Aquela velha frase, dai a César o que é de César e dai a Deus aquilo que é de Deus. Portanto, é preciso desenvolver essa competência, essa capacidade, que se chama dupla moral. Moral de sociedade, eu colaboro, eu contribuo, eu ajudo, eu me adapto, eu sou gentil, eu posso ser um sim ou não verdadeiro, mas a moral da minha vida eu não posso traí-la e não posso desconsiderá-la. Portanto, o grande lance, a grande sabedoria é nós sabermos viver em sociedade preservando a minha natureza, preservando a ética profunda da minha vida, sem trair e sem ferir a ética social. E aí vocês observem um detalhe. Se você quiser aplicar a ética social, ou cultural, ou tradicional, à tua vida, você a assassina, você a arrasa, aniquila. E se você quiser impor a tua ética natural, a tua individualidade, a tua verdade profunda à sociedade, você também se destrói. Porque a sociedade, no seu todo, na sua ordem, nas suas leis, nos seus valores, ela não pode ser regida ou ser imposto a lei de um indivíduo ou a lei da natureza. São duas coisas profundamente distintas, mas que devem caminhar junto. Então, tanto se destrói a pessoa que quer impor a sua verdade, a sua unicidade ao grupo social, à comunidade social, quanto se destrói aquela pessoa que quer aplicar à própria vida as normas sociais, as leis sociais, as leis culturais. Porque a vida em si, ela só funciona, ela só cresce, ela só se harmoniza com as suas leis. E, portanto, é um dever, uma responsabilidade, uma maturidade do indivíduo saber conciliar esses dois mundos. Quando eu concilio a minha natureza, sem traí-la, sem lesá-la, com a natureza social, moral, cultural do sistema, eu cresço tranquilamente, porque respeitando as leis sociais e contribuindo, colaborando, a sociedade passa a ser o grande guardião da minha individualidade, porque eu sou garantido e sou protegido porque eu sou um contribuinte e sou uma pessoa que está dentro da conformidade social. Mas repito, eu estou dentro, mas eu não sou aquilo. Eu sei que eu não sou aquilo, mas sei que aquilo é parte do humano, porque nós somos seres sociáveis, certo? Mas a sociedade criou ao longo do tempo algo que se chama sistema,
que ele não coincide com a normativa da vida. Portanto, devo saber manter distinto aquilo que é sociedade, aquilo que é de César, daquilo que é do indivíduo, daquilo que é de Deus. Prove, pense em profundidade, avalie essas duas questões, moral da vida e moral social. E ache a passagem vencedora de você manter-se na sociedade estimado, amado e protegido, sem você trair a normatividade da vida que te deixa feliz, alegre, satisfeito, saudável, rico e com muita harmonia e autorrealização. Valeu, minha gente. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.